Sejam todas muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um encontro da Formação Mulher Diamante. E esse encontro de hoje, eu tenho certeza que vai ser um forte impacto emocional aí na vida de vocês. Quem está entrando aqui hoje assistindo pela primeira vez, você que está assistindo gravada, que entrou na formação em outra época, né, em outra fase, em outro mês do ano, não tem problema nenhum, porque sempre é bom fazer essas reflexões que a gente vai fazer hoje aqui. Mas o nosso objetivo hoje aqui é dar aquele start de que metade do ano já passou. E eu vou fazer algumas perguntas, né, para você relembrar a mulher diamante que você prometeu se tornar em janeiro. E vamos começar a identificar o que você verdadeiramente está realizando, o que você está procrastinando, o que você está sobrevivendo e o que você está vivendo de fato como uma lapidação aí da mulher diamante, tá? Olha só, eu quero começar falando principalmente dessa realidade que é chegar na metade do ano e fazer esse exercício. A grande verdade é que a grande maioria das pessoas, elas se perdem no processo de metas, de sonhos, de visão, e aí acabam levando a vida do jeito que dá. E eu confesso que estou trazendo isso justamente porque me deu um start. E acredito que é muito natural isso, falar, caramba, já passou meio ano, 2026 vai acabar voando. A gente sabe que o primeiro semestre ele é até mais demorado um pouco, né? Vocês têm essa sensação? Aí chega o segundo semestre, voa, de repente a gente já tá vendo todos os enfeites de Natal e aí acabou o ano, mais um ano acabou. E eu gosto muito, eu faço isso na minha vida mensalmente, todo mês que finaliza, eu faço uma reflexão e falo, tá, o que eu fiz com esse mês, quais foram os ganhos, o que teve de diferente, quais foram qual foi o crescimento que eu tive como pessoa, né? Às vezes a gente tá numa situação de dor ou passando por alguma situação difícil, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba vivendo a dor o ano inteiro. Então, pô, fiquei um mês na dor, fiquei 2 meses na dor, 3 meses nessa dor, será mesmo que eu não preciso olhar para as minhas emoções agora e começar a identificar até quando isso vai permanecer? Eu quero trazer também, ainda que eu fale muito dessa mulher decisória, essa mulher que olha com verdade para a vida, enfim, eu também quero trazer aqui hoje muito da dependência. Quero falar da dependência emocional e quero falar da dependência em Deus, tá? Que aí são duas coisas que acabam se chocando bastante quando a gente tá nesse start aí do meio do ano para tomar algumas decisões. Mas, antes de tudo, eu quero que vocês peguem papel e caneta, né? Quem está assistindo gravado também. E vamos começar a acordar e despertar esse segundo semestre. Então, esse é o nosso primeiro encontro do segundo semestre do ano, e a gente precisa começar a identificar o que está acontecendo, quais são os comportamentos que a gente está tendo, que são positivos, que são negativos, quais são os cansaços que a gente tem vivido, né? Cansaços emocionais, cansaços espirituais, cansaços mentais. Quem você é como mulher diamante aí ao acordar logo pela manhã? Você é a mulher que acorda com direção, sem direção, com vontade, sem vontade, alimentando seus sonhos diariamente ou nem sabendo quais são os seus sonhos. A grande maioria das mulheres, elas acordam sem vontade, elas não têm um roteiro, elas não têm uma rotina para desenvolver aí a farmácia interna, porque a gente aqui todas as mulheres da formação sabem que existe o meu bem precioso, a gente tem sim o poder de treinar nossa mentalidade para ativar esses recursos internos e transformar um dia pacato, um dia triste, num dia feliz, gerando essa endorfina, essa dopamina em nós. Claro que existem momentos e fases da nossa vida, né, que talvez a gente precise ficar num casulo, a gente fica na caverna mesmo, a gente
vivencia alguns desertos, mas eu sempre trago para vocês que deserto não é lugar de moradia, né? Deserto é lugar de passagem, e nessa passagem existe um aprendizado. E provavelmente nesse primeiro semestre, muitas aqui viveram alguns processos que a gente pode chamar de aprendizado. E se você ainda está vivendo algum processo, vamos começar a refletir quanto tempo faz que você está no processo. Muitas das vezes a gente permanece no processo por um tempo além do determinado por Deus, porque a gente não olha para aquilo que a gente precisa desenvolver. E aí a gente paralisa, está entregue nas mãos de Deus, ok, mas e a sua parte? Você está fazendo? Quando a gente faz a nossa parte, esse processo, ele tem uma evolução, não vou dizer mais rápida, mas ele tem uma evolução mais profunda. É como se a gente ligasse um botão de obediência, e aí nesse processo Deus enxergasse o nosso desejo de obedecer e falasse, olha lá, minha filha ela tá entendendo direitinho, né, o que eu tô tentando fazer. Tá doendo, tá sofrendo, mas ainda assim ela entendeu que depender, colocar a dependência dela em mim, ela faz ela vivenciar esse processo de uma forma mais inteligente. E a inteligência espiritual, ela é linkada com a inteligência emocional. Olha só, por que eu tô falando isso? Existem muitas mulheres que estão vazias emocionalmente, vazias espiritualmente, e vivendo dias mais tristes, mais tensos, mais estressantes, mais cheios de dores, porque não decidiram ser inteligente emocionalmente e espiritualmente. Nós somos as nossas emoções, certo? O dia que a gente acorda triste, infeliz, aconteceu alguma coisa, uma catástrofe, um trauma, alguma coisa que a gente não esperava, é natural que a gente fique triste, né? É natural que a gente fique sem saber, né? Que lugar que a gente vai caminhar. Mas aí a gente vai trazendo luz, que é o quê? Eu quero buscar essa inteligência espiritual. O que que é buscar inteligência espiritual? Eu quero me conectar com o divino, eu quero entender, né, o que está acontecendo aqui dentro espiritualmente. Eu sei que eu tenho uma alma para dar conta aqui, ela quer me contar alguma coisa, ela quer evoluir dentro de mim de alguma forma. Eu não posso ficar nessa dor sem entender o processo. E a inteligência emocional é que vai te despertar para você se abrir para o espiritual. Então, olha só, quando você está com a inteligência emocional em ação, né? Ou seja, o que é a inteligência emocional, gente? Nada mais do que você saber fazer gestão das suas emoções. Então, eu sei dar nome para as minhas emoções. Talvez eu precisa aprender a desenvolver algumas ações para me fazer sair de uma emoção negativa, mas só de eu ter consciência, saber dar nome para essas emoções e tomar algumas decisões do que eu vou fazer com isso, já me traz uma facilidade em ter a inteligência emocional, certo? Então, quando eu vou trazendo luz, essa clareza, é natural que se eu estou triste, identifiquei, comecei a dar nome para as emoções, eu quero sair dessa dor, e aí eu tenho mais ânimo, mais coragem, mais disposição, mais visão, mais obediência com Deus, para eu me desenvolver na minha inteligência espiritual. E vice-versa, né? Às vezes eu tô tão derrotada a ponto de não saber por onde começar, mas daí eu tenho mais força espiritual, que é, de repente, fazer uma oração, me conectar, entrar em comunhão, conversar com Deus, enfim. Ouvir alguém falando sobre as coisas de Deus, e isso eleva a minha inteligência espiritual e vai melhorando o meu emocional. Eu sempre digo que o emocional e o espiritual, eles caminham juntos. A gente pode, assim, falar que eles se juntam, assim, e faz a mulher florescer muito mais em suas virtudes, florescer muito mais nos teus sonhos, nas realizações, nos comportamentos, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Manda um joinha aqui. Sim. E aí, então, precisa cair ficha. Que mulher vocês estão sendo emocionalmente e espiritualmente? Quais são as disfunções que vocês têm vivido? E aí pode pegar papel e caneta, anota aí, deixa cair ficha.
Quais são as disfunções emocionais que vocês têm vivido? Quais são as disfunções espirituais que vocês têm vivido? Quem quiser escrever aqui no chat, pode escrever, compartilha. O que é mais perigoso é que a vida nos ensina a fingir que tá tudo bem. E as mulheres, elas acabam se enrijecendo por conta de vários traumas, várias dores, várias coisas que acontecem natural da vida, né? Mas tem mulher que não faz o caminho de volta. Ela vai vivendo essa bola, né, de sobrevivência. E aí, essa aula aqui tem que chegar para ser um divisor e startar você de alguma forma. Tem muita mulher que não está vivendo, está sobrevivendo, e tem muita mulher que está apenas funcionando. Ela liga o botão de on, quando vê o dia já acabou, segunda, de repente, já é sexta, já é domingo, as coisas vão vivendo de uma forma automática. E aqui na formação da Mulher Diamante, a gente está eu estou sempre confrontando, e umas às outras estão sempre olhando para isso, porque uma mulher sem visão, ela aceita qualquer vida. E o que é uma mulher sem visão? É uma mulher que parou de sonhar, é uma mulher que parou de acreditar, é uma mulher que está numa relação ruim e fica, é uma mulher que passa uma vida brigando com filhos e acha que é normal, uma vida fazendo uma maternidade decadente e acha que está ok. Uma vida trabalhando num emprego que não gosta, falando mal das pessoas, envolvida em fofoca, envolvida em coisas que não vão fazer ela crescer emocionalmente nem espiritualmente, e ela acha que está tudo bem, não cai ficha. E é bem isso, né, que o adversário muitas das vezes quer, que a gente fique cega emocionalmente, espiritualmente, e se envolva cada vez mais em lugares que não vão fazer a gente prosperar, se conecte com pessoas que não vão fazer a gente crescer, fique em dores que faz a gente acreditar que a gente não tem uma real identidade, um plano original com Deus, e de repente as coisas vão se perdendo. Então, 6 meses desse ano já foi, né? A gente está agora em junho, está entrando o mês de junho. Mas olha aqui, mulherada, quando a gente perde a clareza, qualquer distração domina a nossa realidade. Qualquer opinião paralisa a gente. Ah, vem uma pessoa e fala, nossa, nada a ver aquele vídeo que você fez. Nossa, nada a ver você agora começar. E isso te paralisa. Qualquer dificuldade te derruba. Quem não constrói propósito acaba vivendo o propósito dos outros. E até quando, né? Tem mulher aqui que está vivendo o propósito dos outros. Ontem eu fiz um convite aberto, né? Para as pessoas estarem aqui. Eu entendo, cada vez mais eu oro. Eu sou um canal de benção na vida das mulheres, sou um canal de benção na vida das pessoas, de negócios, e enfim. E eu convidei várias pessoas para estarem aqui. Aí eu recebi uma mensagem assim: não te conheço. Eu até peguei essa mensagem, dei um print, porque eu vou gerar um conteúdo com isso. Eu recebi uma mensagem assim: não te conheço, não quero, por favor, não me encha. E assim, eu sempre fiz muita prospecção, então eu tô acostumada, né? E eu ensino a mulherada, tá, segue a vida, jogo que segue. Só que isso aqui me despertou em trazer também conteúdo aqui para aula. Sabe por quê? Essa mulher aqui é uma mulher que tá na dor. Porque quando a gente tá rígida, arisca, ou com essa falta de educação, alguma coisa está acontecendo internamente, uma falta de paciência, alguma dificuldade de alguma coisa. Então, tudo vira um negócio tremendo. Um convite para um crescimento acaba virando, muitas das vezes, um confronto, né? E que nós não sejamos essas pessoas, né? Que nós não agimos como essa mulher. Até mesmo porque, muitas das vezes, a oportunidade que a vida te dá, sem você perceber, é onde está ali o caminho que você vai destravar.
Eu tenho certeza que todas vocês que estão aqui, todas vocês que estão assistindo gravada, vocês vão saírem daqui muito melhor do que vocês entraram. Não porque eu estou aqui falando ou porque eu sou a mentora. Não, porque quando a gente conversa de uma forma vulnerável sobre a realidade das coisas que acontecem na nossa vida, dos momentos difíceis, das dores emocionais, da sobrecarga, da maternidade, da mulher que tem que cuidar da casa, do marido, da comida, das crianças, da roupa, né? E chega numa aula como essa, ela sente que ela faz tanta coisa, mas ainda assim vem uma sensação de vazio, vem uma sensação de que ela precisa buscar algo. Será mesmo que ela está direcionada para o propósito? Será que o que eu faço está alinhado com o chamado de Deus para a minha história? E cada dia mais, na minha vida, na minha história, com tudo que aconteceu, eu entendo que muitas mulheres, elas não estão indo atrás do dinheiro. E muitas que estão, elas estão se perdendo. Porque o que elas mais precisam é voltar a acreditar nelas mesmas. Por que elas fazem o que elas fazem? Por que você faz o que você faz? Muitas mulheres precisam de direção. Muitas mulheres precisam entender que o ambiente está tirando ela da real identidade que ela merece viver. E elas precisam se confrontar, estar aqui, ouvir, anotar, se autoanalisar, né? Para fortalecer a mulher, a real identidade de Cristo nelas. E a mulher que ela sabe que ela merece ser. Só que a gente fala tanto de merecimento, a gente escuta tanto de crenças, que muitas das vezes já virou tipo uma muleta. Ah, isso aqui é uma crença, virou uma muleta. Não pode virar muleta. Se você já pegou bode das crenças que você tem, e quem não sabe, bode é preguiça, você já pegou, tipo, pavor, assim, das tuas crenças? Faz uma visão diferente disso, muda o nome, tira o nome de crença, coloca o nome olha para essa realidade, né? E começa a identificar o que você precisa romper para que as coisas na sua vida aconteçam. O, qual caminho que você precisa tomar? O que você precisa seguir? Ah, não aguento mais, minha vida não muda. Ai, nossa, mais meio ano já foi. Tá, mas haverá e sempre haverá uma resposta dentro de você. Quem que você se tornou? De janeiro de 2026 para cá, ou de dezembro de 2025 para cá? Como que está a sua saúde emocional? Você cuida de você? Você para ter um autocuidado? Você se alimenta bem, que seu corpo é seu templo? Você alimenta o seu casamento com amor, com beijo, com sexo, com troca? Tem isso. Seu financeiro. Faz anos que você está desorganizada. E você consegue parar meia hora para analisar quanto entrou, quanto saiu? Até quando você vai ficar dando desculpas de que não dá, né? Não tem tempo. Sua autoestima, ela tá baixa? O que você tem feito para melhorar? Ah, seu pilar social tá ruim? Por que você não dedica um tempo para encontrar suas amigas, dar mais risada, desfrutar um pouco mais? Quando você olha hoje no espelho, você tem orgulho da mulher que você está se tornando nesse ano de 2026? Eu acredito que muitas que já estão aqui na formação, elas têm que ter orgulho porque elas estão dedicadas, estão aqui. E é claro que quanto mais vocês estão aqui, mais vocês estão sendo confrontadas, e é natural se cobrar, né? Tem tudo isso. Mas, assim, lembrem-se que um ouro, né? Ele passa muito pelo fogo para ele ter o valor que ele tem. Então, se tem mulher aqui precisando de validação, de reconhecimento, de elogio, no pouco, vamos elevar um pouquinho esse merecimento, né? Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ler um pouquinho aqui o chat. O que tá rolando aqui no chat? Vai, bora, manda no chat. Eu também gostei, amei ouvir, preciso me encontrar, só estou vivendo um dia de cada vez, quando vejo já passou a semana, eu já recebi uma mensagem assim, depois de um envio do meu negócio, entendi, conheço muitas pessoas com falta de educação. Nossa, então. As pessoas, né, a Josi escreveu aqui, ó, esses dias eu passei com o carro e um homem me xingou de cadela. Gente, eu fiquei horrorizada. Então, olha só,
As pessoas estão cada vez mais amargas. Que nós não sejamos essas pessoas, que nós não contribuímos com essas pessoas, que se as nossas amigas ou os nossos familiares forem essas pessoas, que a gente rompa isso, que a gente não se envolva, que a gente seja diferente, né? Que a gente saiba o verdadeiro valor de ter dentro do nosso coração a identidade de Cristo, e que esse segundo semestre, tudo que a gente errou no primeiro semestre, né? Talvez a gente procrastinou, a gente desistiu, a gente se sabotou, ainda dá tempo. A nossa vida, ela não é uma sentença. E o que eu gosto mais das coisas que Deus faz é que todos os dias ele vira a noite, dá o dia, né? Entra a lua e sai a lua e entra o sol, para Deus nos mostrar que assim, todo dia eu te entrego uma oportunidade nova. Todo dia eu te dou a chance de descansar, são 8 horas de sono, são 7 horas de sono, são 10 horas de sono, o que seja, mas assim, você tem essa oportunidade de recomeçar no dia seguinte. O problema é que as pessoas, elas não têm essa sensibilidade de viver isso, né? De beber um copo d'água e sentir, ó, essa água, ela tá me hidratando. Eu tô tendo a oportunidade de comer um prato de comida, isso aqui tá me fortalecendo. Eu vou escolher o que eu vou comer, porque se eu comer aqui uma besteira, eu sei que o meu corpo é o meu templo, isso vai comunicar em mim alguma coisa. Se eu comer um monte de açúcar, isso vai comunicar em mim preguiça, estresse, impaciência, porque é isso que o açúcar faz em nós. Então, de repente, eu troco por um prato de salada, eu troco eu não sou aqui a louca da alimentação, mas assim, a gente precisa ter consciência das coisas que a gente faz por nós, para o nosso corpo, para a nossa alma, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos amigos, nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, na nossa vida intelectual, né? Passaram-se primeiro semestre, passou o primeiro semestre, quantos livros você leu? O que você aprendeu de novo? Se você tem se atualizado de alguma forma, os cursos que você compra, você finaliza. O pilar servir o próximo, né, que a gente já fez aí há uns 2 encontros atrás. Como que você tem se comportado com essa virtude de servir o próximo, de amar o próximo, de cuidar do próximo? Quanto que você tem realmente decidido quebrantar seu coração para que essas novas e boas coisas aconteçam em você primeiro, né? O problema é que muitas vezes a gente quer o resultado do outro para depois a gente mudar, para depois a gente melhorar, para depois a gente entregar. Vamos se confrontar hoje com aquilo que a gente precisa e merece viver, né? O melhor de nós. Vocês estão vivendo o melhor de vocês? Vocês estão alcançando isso? O para que você precisa olhar? O que você precisa fazer? De quem você precisa? De quem você precisa? Pega o seu papel e sua caneta e coloca aí. De quem você precisa para você subir uma nota aí em relação ao seu ano de 2026? Segundo semestre, de quem você precisa? De quem será que vocês precisam? Vamos lá. Ó, eu quero trazer algo aqui muito forte sobre o despertar da sua real identidade, você com você mesma. Porque talvez você não precise esperar alguém, inclusive talvez não. Quem está esperando alguém aqui para ser salva, está fazendo tudo errado. Porque ninguém está nem aí para a realidade que você está vivendo. Inclusive as pessoas que você ama. Algumas estão preocupadas se você realizou seus sonhos, mas a grande maioria não. E o grande, e o grande problema, o desafio da nossa vida é que a dependência emocional, ela não te leva para o resultado que você merece. Muitas das vezes existe uma fidelidade sistêmica inconsciente, uma dependência emocional que você nem sabe que existe, que você não enxerga, mas você se trava, porque se você se libertar dessa dependência emocional,
talvez você perca alguém no meio do caminho. Talvez é uma aprovação de uma mãe, de uma avó, de uma família, de um pai que você deixou para trás. E às vezes a vida está querendo mais de você, Deus está querendo projetar em você essa mulher diamante, essa mulher merecedora, essa mulher que está lá no mural dos seus sonhos, mas o caminho ele não se segue enquanto você ficar presa ao que não é teu. Ah, Pri, mas é minha família, eu amo demais, é meu pai, é minha mãe. Deus nos ensina a depender somente dele, que todas as coisas ele fará por nós. Por isso que a salvação é individual, não é assim que a gente aprende? A salvação é individual, porque é você, o quanto você tem vivido segundo o querer, o coração de Deus na tua vida. Eu perdi um casamento por conta de uma dependência emocional, de família. É doentio. O quanto existem mulheres, homens, que não entendem que Deus projeta sonhos em você para que você possa ser canal de benção na vida de outras pessoas. Só que quando você está presa por uma aprovação, você está presa por o que o outro vai pensar, você está presa no que o outro vai falar, será que alguém aqui me dá o aval de que eu posso ir? Você está colocando nas pessoas um poder maior do que o poder de Deus na sua história. E hoje eu convido vocês, mulheres, a viver o segundo semestre de uma forma diferente. Para quem você pede opinião? Será que a sua primeira opinião, quando você tem um sonho, quando você quer fazer uma viagem, quando você quer iniciar um projeto, a sua primeira opinião é para Deus que você pede? Você convida Ele, você convida Jesus para estar com você nesse projeto, nesse sonho, nessa viagem, seja lá o que for? A opinião dele vale mais do que a opinião das pessoas? Começa daí, o mundo espiritual, ele vem primeiro do que o mundo físico. Então vamos fazer um segundo semestre diferente com Cristo, porque se ele tem um plano original dele para nós, a gente está aqui aprendendo todo dia como viver essa real identidade, eu quero ser parecida com Cristo, eu quero ser menos orgulhosa, eu quero diminuir o meu ego, eu quero amar mais, eu quero perdoar mais, eu quero viver ele, eu quero depender dele, que Deus está no controle da minha vida, eu entrego as coisas na mão de Deus. Será que você entrega? Aí chega na hora que você decidiu um projeto novo. A primeira pessoa que você vai perguntar o que acha é uma amiga. Talvez seja o seu esposo, ok, tem que compartilhar, mas antes de todas as pessoas mais importantes, compartilha com Deus. Faz uma oração, entrega, fala, Senhor, meu Deus, o guia da minha vida, eu te convido a participar desse projeto. Se for da tua vontade, abre as portas, abençoa. Que eu não precise do reconhecimento ou da validação de mais ninguém. A sua validação me conforta. O que o Senhor tem para mim é muito maior do que o que as pessoas têm de palpite para a minha vida. Será que você não está presa no palpite das pessoas, numa dependência emocional terrível que você nem sabe? Você tem um sonho, né? Eu vejo mulheres e me conecto com muitas mulheres de 50 a 60 anos indo fazer uma faculdade, indo fazer uma pós-graduação, palestrando. E eu acho tão incrível porque eu falo, uau, essa mulher está vivendo o que Deus quer para ela. E aí muitas falam assim, lá em casa ninguém me acompanha, mas eu tô aqui e eu tô feliz. Eu não acho que ela é egoísta por viver isso. Eu acho que se ela está em paz fazendo isso, é porque a paz que excede todo entendimento, Cristo já depositou nela. E Deus tem o poder de movimentar corações e fazer pessoas que estão à sua volta, que não te apoiam e não estão ali com você, moldar o coração dessas pessoas quando você obedece o seu chamado com ele. Então, às vezes, o seu chamado muitas das vezes, sei lá, evangelizar, levar a palavra, e você não faz, porque você tem medo que as pessoas vão pensar, e aí Deus fica, tipo, não te entrego, né, aquilo que é teu, porque você não está em obediência. Eu te dei um talento. Eu quero você falando, né, do meu nome. Mesmo que seja no seu trabalho. Gente, isso aqui não tá no script. Eu preciso que vocês entendam como é quando a gente deixa Deus te usar, sabe?
Isso aqui é o meu trabalho. Eu vim aqui falar do segundo semestre, e de repente a conversa vai voltando para um lado espiritual, e é isso que é bíblico, né? Que a gente é, é, que a gente propague em nações e tribos a palavra. Então, assim, se a gente lê um livro hoje de autorresponsabilidade, eu aprendo que eu preciso ser educada, eu preciso ser disciplinada, eu preciso bater minhas metas, eu preciso acordar e beber água gelada, tomar um banho gelado, né? Então, eu aprendo fisicamente como eu devo me comportar. Só que uma carcaça comportada de uma forma boa, com um interior sujo, essa fonte não jorra água boa. Então, é de dentro para fora que a gente precisa olhar o nosso segundo semestre. Muitas das vezes você está buscando uma direção de fora para dentro, né? E eu vou falar isso com toda a certeza, porque quem sabe, quem já foi mãe sabe, mulher no puerpério, ela vai perdendo um pouco a identidade dela, de repente, tudo que ela faz dá culpa, tudo que ela faz está errado, ela quer cuidar do filho, mas de repente ela quer fazer dinheiro, e ela quer fazer dinheiro, mas ela quer cuidar do filho, e aí vira, né, uma confusão interna. E eu, com todo o meu conhecimento, confesso que, assim, os últimos meses, eu venho me alinhando. Do nada eu me pego pensando assim, ah, eu acho que seria legal eu vender batom por R$ 10. Por quê? Porque a fulana vende e tá dando certo para ela? Ah, porque agora o que dá certo é vender roupa. Mas por quê? Porque você viu alguém aí no seu ambiente que está vendendo e está ganhando dinheiro? Então, porque ela está ganhando dinheiro, você também vai. Peraí, quais são os planos de Deus para você esse segundo semestre? Será que dá para parar de olhar de fora para dentro e começar a olhar de dentro para fora? Porque você, dentre bilhões de espermatozoides, Deus te escolheu. Em você, Deus tem obra para fazer. E quando eu falo em obra, eu estou falando da vida que você tem levado. Ah, mas é que eu escolhi a profissão tal, eu vivo tal, 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 tá tudo bem. Então é aí que você precisa olhar e ver se você está semeando e se os frutos que estão florescendo é de boa colheita, né? Você está sabendo colher isso, você está sabendo semear. Nos ensinaram que a gente precisa crescer, estudar, fazer uma faculdade, casar, ter filho e assim segue, né? E talvez tenha alguém aqui que o destino foi ao contrário, não é desse jeito que a vida tá indo aí. E não tá errada. Você não é um erro no meio dos acertos. Porque talvez o que você olha do lado de lá parece certo, do lado de cá tá errado. Peraí, vamos parar de olhar para a grama do vizinho? Vamos começar a olhar para dentro? É você. A sua casa tem uma história. A sua família tem uma história. Enquanto você olhar, e eu sinto de falar isso agora em espírito e verdade, da parte de Deus, enquanto você olhar para o que está acontecendo na vida do outro, você não vai enxergar o que Deus quer fazer para sua vida. Para de se comparar. Mulherada, chega, segundo semestre, tapa os teus ouvidos, fecha os teus olhos. A direção é uma só, a direção é Cristo. Se ele tem algo para você, ainda que todas as portas se fechem, ele vai abrir para construir aquilo que ele quer na sua vida. Talvez você precise mudar de rota, mudar o seu destino, recalcular. E talvez nem precise colocar tanta força. Porque a força do nosso braço, ela pesa os propósitos de Deus na nossa vida. E olha quem está falando isso, né? A pessoa que aprende todo dia a parar, a desacelerar. Mas, gente, quando eu faço com ele, quando eu consigo, sabe, ser essa mulher mais leve, e quando eu tô nessa comunhão, gente, as coisas vão acontecendo, as portas vão se abrindo, vão fluindo, eu acordo mais feliz. E é tão gostoso, e aí eu falo, graças te dou, porque essa semana, esse mês, esse dia, eu consegui verdadeiramente entregar. E tá tudo bem a gente ter dia que a gente não consegue.
Porque a ansiedade vem, essa falta de controle espiritual, inteligência espiritual, o controle emocional que eu falei no começo, bate, e aí a gente começa a tomar decisões erradas, a gente vai agindo do nosso jeito, mas o importante é quem está aqui, vocês estão aqui, você está assistindo gravada, que sabe fazer o caminho de volta. Hoje a gente vai sair daqui aprendendo a fazer esse caminho de volta. Vamos fazer o caminho de volta? Voltar para onde, Pri? Tô perdida, mas onde que eu vou voltar? Que eu tenho que voltar do zero, eu tenho que voltar à sua plataforma e estudar do zero. Não, você tem que voltar o seu coração para Cristo. Ponto. Você precisa se despir, né? Você precisa tirar esses pesos que você está carregando. Dá para soltar agora? Se a gente falar de vida espiritual é tão tenso, né? Porque assim a gente não consegue enxergar, a gente só consegue sentir e imaginar. As mulheres que são mais racionais têm muita dificuldade de entrar nessa imaginação, né? Que é de fé. Mas hoje eu convido vocês a se imaginarem num lugar bem bonito, assim. Imagino vocês a se imaginarem num campo cheio de lírios, cheio de flores coloridas, um céu maravilhoso, sem ninguém por perto, só você. Eu te convido a imaginar você com uma roupa toda branca, toda limpa, uma mente leve, palavras doces saindo da tua boca, palavras de amor entrando nos teus ouvidos, você sendo amada, você sendo acolhida, você sendo abraçada, você sendo tocada com amor, você sendo beijada, pessoas limpando os teus pés, cuidando de você, fazendo massagem nesses pontos do ombro que dói, das costas, que você carrega tanta coisa, que você carrega tantas pessoas, que você carrega tantas coisas que nem são verdades, são coisas suas. Eu te convido a ficar um pouquinho nesse lugar. Esse é o caminho de volta. Respira, sente o cheiro desse campo. Respira, sente o cheiro dessa paz. Entra nesse lugar de conforto, entra nesse lugar de leveza, entra nesse lugar de amor, entra nesse manto de cuidado. Deixa a sua alma ser abraçada. Você precisa se sentir amada. E nesse lugar, ele é o lugar que você vai voltar durante todo o segundo semestre que você lembrar. Quando a rota começar a sair do lugar, volta para esse lugar. E nesse lugar, você tem livre acesso aos sonhos de Deus na sua vida. Nesse lugar, você tem livre acesso, de uma forma bem imaginária, assim, de pegar a tua mão, colocar no seu coração e arrancar as coisas que estão te prejudicando. Faz isso agora com você. Tira aí, tira essa dor não me pertence. Tira essa preocupação não é tua. Tira esse medo não te paralisa. Tira esse sofrimento, tira esse trauma, tira essa dependência emocional de pessoas, de coisas, de lugares. Tá tudo limpo, o seu coração tá limpo agora. E aí você vai colocar só uma coisa que de fato vai mudar todo o teu destino. A dependência em Cristo. Entrega o seu controle. Chega de carregar um fardo que não é teu. Deixa as coisas começarem a acontecer na sua vida de acordo com os teus sonhos, que se alinham com os sonhos de Deus. Recebe, aceita, tira a inconformidade. Eu sei que é ruim, eu sei que é difícil, mas é bíblico que
A paz, ela excede todo o entendimento. Até quando você vai ficar querendo entender? Você não entende. Deus te trouxe no mundo para que você pudesse viver de acordo com a vontade dele. Deixa a vontade dele se apresentar na sua vida para a gente despertar esse segundo semestre. Você talvez não precisa de mais motivação, você precisa de uma transformação de dentro para fora. Você não precisa esperar mês que vem começar, esse mês acabar, o ano terminar. Você precisa decidir agora. Você veio aqui, você está na aula, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui. E as pessoas que estão aqui, elas foram convidadas por Deus para estarem aqui. O seu futuro depende das decisões que você vai tomar. Exatamente nesse cenário que a gente já falou. Existem mulheres que têm o despertar, mas não aceitam entregar depois o controle das ações para viver o que Deus quer que ela viva. E talvez essa seja uma chance de você que você está ouvindo aqui para você começar a despertar essa mulher em você. Ela está muito mais próxima do que você imagina. Faz sentido para vocês? Para quem faz sentido, dá um joinha, levanta a mão. Conseguiu entrar, se envolver, fazer um exercício. Sim? Então, mulherada, uma coisa é certa. Se a gente não busca essa nossa intimidade, essa nossa verdade de enxergar a nossa vida, a nossa própria história, as pessoas à nossa volta vão fazendo a nossa história. Qual é o seu sonho? Aí a mulherada, a várias fala assim, ai, não, é porque eu quero fazer tal viagem. Mas essa viagem é o seu sonho? Não, é o sonho do meu marido. Qual é o seu? Nem sei. É uma dependência emocional, e eu não acho que seja ruim viver os sonhos das outras pessoas, tá? Não me entendam mal. Mas, assim, amor por mim e amor ao próximo. Excesso de amor ao próximo vira dependência emocional. Excesso de amor ao próximo vira falta de identidade. E a falta de identidade te corrói todos os dias, naqueles momentos que você chega assim no seu estopim, tipo, não dá mais. Quem eu sou? Qual que é o meu propósito? Por que eu faço o que eu faço? Tô perdida. Por que eu tô aqui agora, sendo que eu podia estar não sei aonde? Porque no dia a dia, essa alimentação não tá sendo em você, tá sendo no outro. Agora, quando você alimenta em você, aí você transborda para o outro. Aí faz total sentido. Você viver os teus sonhos, os sonhos do outro, realizar os teus, realizar os da sua família. Mas hoje eu quero te convidar aqui a olhar para você. Se fosse para olhar para os seus filhos, para o seu marido, né, a gente convidaria eles. Porque eu tenho certeza que quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. E você está preocupada com você? O quanto? Às vezes você tem uma vontade de fazer alguma coisa, só que você não faz com medo do que as pessoas vão pensar, porque você precisa de uma aprovação. E aí, até quando, né? Primeiro semestre já foi, conseguiu conquistar alguma coisa? Acredito que conseguiu conquistar, mas você conseguiu conquistar aquilo que era importante para você? Ou você foi fazendo de acordo com o que dava? A gente tem dessas, né? A gente vai fazendo de acordo com o que dá. E aí passa uma vida, passa um ano, passa uma década. Gente, uma década são 10 anos. Se a gente voltar 10 anos, foi ali, em 2016. Voou. 2016 para 2026. Quantas de nós, às vezes, contam uma história aí, quando vai ver, que ano foi? Ah, 2017, ali, pandemia. Gente, daqui a pouco vai fazer 10 anos, pandemia.
E a gente ainda está contando como se tivesse sido ano passado, não é? A vida está passando rápido, as coisas estão passando rápido demais. E aí, esse segundo semestre é para que você, essa aula, inclusive, é para que você não aceite menos do que você mereça. Só que não é não aceitar e colocar responsabilidade na conta do outro. Tem gente colocando responsabilidade na conta de Deus, porque Deus falou que ia fazer. Não, peraí, você está aqui hoje sendo convidada para entender se você fez sua parte. Você fez? Está fazendo? Porque Deus faz o sobrenatural. O natural vai ser você que vai fazer. Ah, é que eu tô 10 anos no meu trabalho que eu não gosto. E aí minha pergunta é, o que que tá te impedindo de sair daí? É o medo? É porque aqui eu ganho bem? Ah, é porque sempre haverá um motivo para você que vai te segurar em algum lugar, em alguma coisa. Sempre. A questão é, quando você vai decidir olhar para isso com verdade e coragem e enfrentar? Vai ter que confrontar. Muitas das vezes Deus quer nos esvaziar primeiro, para depois nos encher. E a gente tem tanto medo de se esvaziar. E aí, esvaziar, eu tô falando de se esvaziar de pessoas, se esvaziar financeiramente, né? E se eu perder tudo? E se eu não conseguir? Então, é claro que eu tô falando muita coisa que eu tô jogando. Vocês vão ter que filtrar isso aí, tudo que eu tô falando, e identificar o que é teu e o que não é. Porque eu sei que tem gente aqui que está infeliz no trabalho, eu sei que tem gente aqui que está tomando decisões por necessidade, e vão ter momentos da nossa vida que a gente vai tomar decisões por necessidade. Mas antes dessa necessidade, antes de tomar essa decisão, eu fui lá consultar o mestre, né? O mais sábio, o que já escreveu uma história. Mulherada, tem caminhos que Deus toma para que você desperte algo e viva o seu chamado. E às vezes, quando você acha que tá tudo bagunçado, é quando ele tá bagunçando para arrumar, né? E o quanto você tá deixando? Não, não, deixa eu arrumar essa bagunça aqui, né? Ah, deixa eu tomar essas decisões aqui. Então, esse convite para o segundo semestre é: faça a sua parte, escute mais, volte, né? Para esse lugar de escuta, de comunhão, de olhar para isso. E não deixe a sua vida de qualquer jeito. Não deixe a sua vida ir acontecendo do jeito que dá. Você tem totalmente responsabilidade de entender que o seu dia tem 12 horas, o seu dia acordado tem 12 horas, vou dizer assim. 12 horas seu dia que não funciona, que é dormindo, e 24 horas um dia, e 365 dias um ano. Cada dia você está sendo responsável por fazer melhor aquilo que você não fez até agora. E aí eu estou falando de fazer, né? Fazer trabalho, fazer manual, fazer. Gente, o que eu mais tenho aprendido e o que mais tem confrontado com Deus, que essa obediência do fazer, muitas das vezes nem é o fazer de realização manual, é o fazer dele em mim, em personalidade, principalmente. Ah, porque eu sou uma mulher impaciente, eu nasci assim, é da minha personalidade. Peraí, se eu sou dependente de Cristo, se eu quero que Ele molde meu coração, se eu quero que Ele realize em mim coisas, até quando eu vou ficar do meu jeito, sendo eu? Até quando eu vou ser explosiva? Até quando eu vou ser reativa? Até quando eu vou falar o que eu acho, o que eu penso e pronto, acabou? Não é assim que Deus quer a gente. Enquanto a gente não moer, eu sei que dói, é difícil pra caramba. Eu tô falando para vocês, falando para mim aqui, porque é desafiador. Mas é o que Deus quer fazer em nós, nas mulheres virtuosas, inteligentes, espiritualmente, emocionalmente. Ah, mas aqui em casa ninguém colabora. Ah, mas é que no meu ambiente só tem gente assim, minha família é toda assim, então é em você que Deus quer plantar algo novo. Você vai se mudar para romper uma geração e todo o seu ciclo vai mudar.
Se Deus te perguntasse hoje, eu posso confiar em você para mudar toda essa frequência da tua casa? Você aceita? Posso confiar em você para mudar uma geração? E aí você sabe o que precisa mudar em você. Às vezes tem gente aqui que é exatamente o do modelo que eu falei, mas às vezes tem gente aqui que precisa despertar. Vive paralisada, vive triste, vive depressiva, vive reclamando, vive achando que assim, ah, porque Deus quer que eu viva assim. Hum. Deus ama a gente feliz. Deus ama a gente feliz. Sabe por quê? Porque pessoas felizes fazem outras pessoas felizes. Pessoas tristes fazem outras pessoas tristes. Será mesmo que Deus fez um mundo para que a gente frutificasse esses frutos de infelicidade, de medo, de tristeza? Ai, é porque Deus me coloca nessas situações, você se coloca. Você tem vários vícios emocionais que Deus está te colocando numa situação para você aprender a lidar com ela. E aí chega no momento de você agir ali, em comunhão, em Cristo, em verdade, em coragem, em alegria, você cai na cilada de novo da sua própria personalidade que não faz você mudar. E aí você tá pondo a conta na culpa, você tá pondo na conta dos outros, né? Isso é autorresponsabilidade. Às vezes é um confronto, né, da gente se calar. Eu, por exemplo, eu tô nesse confronto diariamente de eu me calar quando eu quero esclarecer, não tenho que esclarecer, eu vou esclarecer só com Deus. É no silêncio que Deus vai trabalhar. E pode ser que para outras pessoas aqui, Deus quer que você fale, Deus quer que você se posicione, Deus quer pôr autoridade em você. E você tá aí, né? Claro, com amor, com educação, né? Enfim, Deus sabe como trabalhar no coração de cada um, na personalidade de cada uma aqui. E o segundo semestre está aí para a gente viver essa transformação. Quem está disposta aqui a viver essa transformação? Faz sentido? Faz. Tomar decisões para o segundo semestre? Vamos lá, papel e caneta na mão? Eu quero decisões em relação às emoções. Escreve, solta o áudio ou fala para mim. Eu tomo uma decisão, eu vou ser feliz. Eu tomo uma decisão, eu vou dar mais risada. Eu vou ser, eu tomo uma decisão, eu vou ser mais focada. Eu tomo uma decisão. Qual a emoção que tá tirando você do eixo aí de tudo que a gente conversou? Ou tirou, né, no primeiro semestre? Se cada uma aqui pudesse falar uma emoção rapidinho, qual é a emoção? Eu vou ser mais focada e mais feliz. Miriam, qual mais? Reflitam aí, pensem um pouquinho. Qual a emoção que você precisa eliminar do seu ano de 2026 para você ser mais feliz? Quem puder escrever, quem quiser falar. Então, o primeiro exercício, coloquem aí a emoção que vocês precisam eliminar. Depois, vocês vão colocar qual é o comportamento que vocês precisam eliminar. Quais são os comportamentos negativos aí que rola aí em você que vocês precisam eliminar para o segundo semestre de 2026? Comportamento é aquilo que você faz ou deixa de fazer. Seu comportamento sempre vai gerar uma ação e um resultado. Qual é o comportamento?
Ah, eu preciso ser menos procrastinadora. Ah, eu preciso ser menos fria espiritualmente. Eu preciso, eliminar a falta de foco. Eu preciso parar de pensar o que os outros estão pensando, né? Eu preciso parar de me colocar em segundo lugar, preciso dar prioridade para minha vida. Eu tomo uma decisão. Gente, não adianta que abrir a mente, expandir, vocês falarem e chegar no, no semestre, vocês não levarem a sério isso aqui. Só que assim, é bom que quando a mente expande uma vez, vai vir a lembrança dessa aula aqui. Quando a Miriam for tomar uma decisão e não tomar porque os outros, ela está preocupada com o que os outros estão pensando, ela vai lembrar dessa aula aqui. Não é que ela vai lembrar de mim, ela vai lembrar. Lá na aula eu tomei uma decisão. Esse semestre eu não ia mais pensar no que os outros estão pensando. Eu vou primeiro voltar para Cristo, né? E depois, com o aval dele ali, com a paz, né, no coração, eu vou fazer. E aí eu tenho certeza, Miriam, que vai ser um semestre de muita, muita felicidade, se você verdadeiramente tomar essa decisão e colocar em ação. Quem mais vai eliminar aí comportamentos? Ah, eu vou eliminar comportamentos destrutivos na minha vida, como, por exemplo, tristeza, como, por exemplo, exclusão. Alguma coisa acontece, eu me excluo, eu fico sozinha, eu não quero ver ninguém. Tem alguém aqui assim? Eu Tem? sou assim, Deus. Eu sou assim. Lucineide, Miriam, né? Então, é tempo de transformar. Eu decido mudar esse comportamento. Então, olha só, se algo acontece, eu não gosto e eu vou me excluir, porque eu vou ficar ruminando, eu preciso ficar, né? O meu cérebro quer me falar que eu preciso ficar namorando aquele sofrimento. Eu preciso agora, né, desse meu momento, e tudo bem ter o seu momento, mas assim, a ponto de tirar você de um propósito, ou fazer uma bagunça na tua casa, ou te fazer esquecer de quem você é, isso não é equilíbrio, né? É desequilíbrio. Então, quais são as decisões que você toma para eliminar esse comportamento? Então, vamos imaginar, tem mulherada assim, né? Mulherada fica brava, fica uma semana brava. Sabe que quando você tá brava, você não tá fazendo mal pro outro, né? Você tá fazendo mal para você. É igual o perdão. Aconteceu tanta coisa na minha vida, algumas pessoas me perguntam assim, nossa, como que você conseguiu perdoar? Como que você consegue perdoar? E depois de tudo, gente, eu não perdoo porque eu sou boazinha. Eu perdoo porque eu sou inteligente, porque eu amo Deus. Porque se eu não perdoo, isso aqui fica em mim todo dia, ó. Todo dia eu acordo e fico pensando. Sabe? Dá vontade de falar aquele palavrão, filho da... Como pode fazer isso? Isso me faz um mal danado. Agora, se todo dia eu acordo, eu decido perdoar, eu decido amar, eu decido abençoar, porque eu sou luz, porque tem em mim isso, mas tá me mudando de frequência e me faz bem. E aí, de repente, as portas se abrem, as pessoas legais chegam até mim, a minha vida fica boa, o meu filho fica feliz. No dia que eu não tô assim, só chega problema até mim. Só chega pessoas problemáticas até mim. As coisas só dão errado. Meu filho cai 50 vezes, bate a cabeça, chora o dia inteiro. A gente comunica tudo. É uma decisão eliminar comportamento ruim. Quer mudar? Quer que sua vida mude? Quer que seus resultados mudem? Presta atenção nos seus comportamentos, nas disfunções, naquilo que você precisa realmente olhar para ter resultados diferentes. Deu para entender, então? A gente decidiu que a gente eliminou emoções, a gente decidiu que a gente eliminou comportamentos, e agora a gente vai decidir que a gente vai eliminar, de fato, coisas que não vão fazer parte do segundo semestre.
E aí eu quero que você reflita nos teus pilares. O que de fato você vai falar? Isso aqui não vai fazer parte mais do meu segundo semestre. Ah, essa situação aqui não faz parte mais do meu segundo semestre. Há um mês atrás eu decidi que algumas clientes não fariam parte mais da minha vida. Daquele meu ano, desse meu ano, foi no primeiro semestre, mas eu decidi. E a gente tem que tomar algumas decisões na nossa vida para algumas coisas acontecerem. O que, de fato, uma situação, pelo menos uma todo mundo tem que ter, tá? Você decide que não vai mais fazer parte aí. Quem tem coragem de compartilhar uma decisão de situação? Acredito eu que essa aula tenha mexido com alguns corações aí, né? Tenha feito algo novo em vocês. Então, acho que agora é hora de compartilhar, tá? As decisões, elas sempre vão vir de acordo com o aprofundamento da reflexão que a aula trouxe. Então, todo mundo, eu gostaria que compartilhasse uma decisão de uma situação que você vai decidir eliminar. Vai, cada uma, eu solto o áudio de cada vez, porque acho que aí fica mais fácil. Rapidinho para a gente ganhar tempo, tá? Não precisa explicar o porquê, só fala, eu decido escolher essa situação, eliminar. Vai lá. Eu decido trabalhar de outra forma que traz prazer para mim. Muito bom. Próxima. Quem vai? Gabi, vai. Olha, esse mês eu vou quebrar uma crença que me limitava há muito tempo, porque eu odeio ficar em hotel sozinho. Estou indo para Bragança dormir sozinha, hein? Vou dirigindo. Então, quer dizer, já vai começar tudo diferente, se Deus quiser. Estou com fé. Tá. Bom, Gabi, muito bom. Tá, mas isso aí é de fato uma coisa que vai acontecer, né? E para o semestre, assim, o que você decide eliminar de situação? Manter o foco, né? E ter disciplina nas coisas, para as coisas começarem a dar certo, né? Tá, isso é comportamento. Tem uma situação, Gabi, por exemplo, nesse segundo semestre, essa situação não vai acontecer na minha vida mais. Essa situação que é recorrente, eu decido eliminar. Seja em qualquer pilar. Enquanto a Gabi pensa, depois ela escreve. A Miriam agora. Tá sem áudio. Deixa eu mudar a câmera. Ih, me errei tudo. Virou a câmera. Virei a câmera. Poxa vida. Ai, preciso mudar tanta coisa. Eu preciso focar mais em mim, certo? É isso. Eu amei a live. Preciso mudar muita coisa. Legal. Acreditar mais em mim, né? Lógico, com certeza. Tá. E tem alguma situação, assim, que você fala, isso aqui não vai acontecer no meu semestre? Ficar reclamando. Parar de reclamar. De Ajuda, quem né? e do quê? Sim, vou tentar melhorar bastante. Preciso. Então tá bom, Miriam, quem tenta não consegue, hein? Vai fazer, Sim. então, tá?
Verdade. Eu estou fazendo essas perguntas mais direcionadas, por quê? Porque existe uma diferença da gente eliminar a emoção, eliminar comportamento e eliminar a situação. Traz mais clareza quando a gente fala, eu não vou reclamar mais. Daí, de repente, está reclamando, e é normal, é um vício, é um hábito. Agora, se eu elimino de uma situação, eu não vou mais reclamar de tal pessoa que faz tal coisa. Eu vou eliminar em uma semana, você já melhora, você já ganha essa porcentagem e vai fazer bem para você. Agora, se ficar em aberto, vai passar mais 6 meses sem saber o que você vai parar de reclamar, entendeu? Entendi. Então, sirva para todo mundo aí quando fizer esse exercício, tá? Eli, Isidória, Betinha, Maria dos Reis, Silvia, compartilhem aí quem quiser escrever e não quiser compartilhar o áudio, fica à vontade, tá? Não. Opa, bora lá. Vamos detalhinho. E agora, tá me ouvindo? Agora então sim. tá bom. Tô ajudando a Annelise aqui, que agora é o horário dela estudar o órgão. E eu tô passando por uma situação nesse momento. Ela estudando a música e querendo o olhar, a atenção do pai. E aí ele falou para ela, filha, mas é a mamãe que tá te ajudando nisso, né? Quando você for estudar outro instrumento musical, aí você fala comigo, o órgão é a mamãe que vai te dar esse suporte. E aí eu senti essa certa dependência emocional, vamos dizer assim, né? Então, tô procurando entender o que em mim eu posso fazer para melhorar essa situação e definir mais os horários, enfim. Então, eu escolhi viver o que Deus tem para mim, não aquilo que acham que eu devo fazer. Eu me senti muito julgada e criticada no meu trabalho por pessoas da família, enfim, do meu esposo, coisas que aconteceram, e isso me atrapalhou muito. Por mais que eu fizesse de tudo para não atrapalhar, mas agora, graças a Deus, fazendo os exercícios aqui na formação, em aula, mesmo que eu não estou ao vivo, eu estou no gravado, graças a Deus estou liberta e muita coisa já mudou para melhor, muita coisa vai mudar para melhor, em nome do Senhor Jesus. Eu escolho viver o plano de Deus para mim, não o que acham que eu devo fazer. É esse o ponto principal, esse relembrar de hoje, muito importante nesse sentido. Você já convidou Deus? Tudo que você vai fazer, cada decisão sobre isso? Muito bom. Amém. Deus abençoe. Quem mais quer compartilhar? Pri, Oi. eu vou me comprometer aqui agora, nesse semestre. Não vou mais querer controlar o meu filho que ele está ouvindo aqui agora. Eu vou soltar, eu vou deixar nas mãos de Deus, não vou controlar mais a questão de ficar cobrando para ele crescer, para ele se desenvolver. Eu me comprometo agora. Nesse semestre não vou mais. Olha. Chega. Isso mesmo, solta. Põe Deus, né? É assim, solta e segura, né? Também é mãe, né? Eu entendo o desafio. Não, seguir lá. Não, mas é assim, sabe aquela questão assim, eu acho que falta isso, eu soltar para ele crescer. Ainda mais a gente que é mãe de menino, né, Betinha? A gente sabe quantas coisas acontecem, né, no caminho das mães que se tornam super protetoras por amor, né? Controla por amor, por querer que desenvolva, e aí a gente acaba estragando, né? Muita coisa, eu imagino assim. Então, muito boa a decisão, viu? Senti isso agora. Quem mais? Mais alguém aqui quer compartilhar? Isidória. Não? Bom, eu vou finalizar a aula, então. Eu gostaria que vocês refletissem nessa aula durante todo o semestre e tomassem novas decisões no dia a dia de vocês. Amanhã vai ter desafio lançado no grupo e eu gostaria também que vocês compactuassem com o grupo, né? Compartilhassem mais, falassem mais aí o que vocês estão vivenciando no grupo.
E para a gente finalizar, para você que está assistindo essa aula gravada, para as meninas que estão aqui que não são da formação, tá? Então, mulherada que não é da formação, que está aqui ao vivo, presta atenção, porque eu tenho algo muito importante para falar para vocês, tá? Se essa formação fez sentido, se essa aula, desculpa, fez sentido para vocês, vocês foram convidadas, e você que está assistindo gravado, eu liberei essa aula, porque acontece uma vez na semana encontro da formação da Mulher Diamante. Então, hoje foi um tema da formação. Eu desejo, né, desconstruir essa mulher que existe de várias formas aí, emocionais, comportamentais, que são as mulheres que não encontraram essa inteligência emocional e espiritual e estão em busca de serem lapidadas. Isso é um exercício que a gente vai fazer ao longo da nossa vida. Quando a gente estiver perfeita, o nosso plano não é mais aqui, tá? Mas na formação, ela foi desenvolvida, pensada justamente para as mulheres que entenderam que existem pilares na nossa vida que nos fazem uma mulher sistêmica. Então, não adianta eu querer só ganhar dinheiro, ou eu querer só olhar para o meu espiritual, ou eu querer só ser mãe, porque de alguma forma, em algum momento da minha vida, isso vai se tornar disfuncional. Então, existem 11 pilares da nossa vida, onde o coach integral sistêmico defende que a gente precisa olhar para que a gente esteja, né, fazendo essa nossa roda girar em alegria, em performance, em realização, em propósito, em chamado. E além desses 11 pilares, eu desenvolvi 22 características que toda mulher precisa desenvolver. E aí, nessas 22 características, tem um conteúdo riquíssimo de desenvolvimento pessoal, né? É a mulher que rompe padrões, é a mulher que elimina crenças, é a mulher que sabe qual é o seu real merecimento, é a mulher que atende o chamado, é a mulher que ela elimina preguiça, procrastinação e se torna uma mulher corajosa. E aí tem várias outras características, né, durante esse processo desse fortalecimento. Além disso, na formação, a gente tem ferramentas do coaching integral sistêmico e desafios semanais. Então, toda semana tem um desafio. Na semana passada, a gente estava desenvolvendo aí o desafio do desfrute, da retrasada do servir o próximo, e aí toda semana tinha um desafio para fazer. Isso faz com que o seu cérebro seja treinado para realizar aquilo que a gente está aprendendo, gerando conhecimento e desenvolvendo em hábitos, tá? Então, assim, a formação é um projeto de Deus aí que nasceu, e eu tenho certeza que nasceu no meu coração, nasceu no coração de Deus, foi aprovado por ele, e veio com muita força aí, desde 2024, né, a Mulher Diamante, e aí muita coisa tem acontecido, tenho ganhado neném, e essa vai ser, por enquanto, a última formação com os encontros online. E eu quero abrir uma nova oportunidade para quem está aqui para participar das 12 próximas semanas, agora 11, né, com essa era 12, mas das próximas semanas ao vivo. Então, toda semana tem encontro ao vivo. Tem um grupo do WhatsApp de suporte, onde a gente faz toda essa conexão. E aí você vai ter a oportunidade de participar, de entrar na formação, é a última desse ano que vem eu não sei se eu vou fazer, mas ela vai ficar disponível gravada, tá? Mas a gente sabe que ao vivo é diferente, né, de gravado. E você vai ter acesso às 20 aulas anteriores da formação, porque são 32 semanas, então tem tudo gravado durante um ano para você reassistir, e tem um bônus riquíssimo, que é para as empreendedoras aí aprenderem a mudar a mentalidade, vender, se posicionar no Instagram e prospectar cliente. Essa formação, eu vendo ela por R$ 1.499. Tá? E eu tô fazendo algo, assim, surreal, principalmente porque aquela mensagem que a mulher mandou ontem mexeu um pouco comigo. Eu falei, não é pelo dinheiro, tem muita gente que precisa desenvolver inteligência emocional, espiritual, tem muita gente amarga, tem muita mulher com coração enrijecido, e a formação foi algo que Deus me deu como um dom para eu trazer aqui semanalmente e fazer essa lapidação junto com vocês. E aí eu tô fazendo uma condição mais que especial por apenas R$147, tá, gente? É isso mesmo, de 1.499 por 147, você vai ter acesso a um ano, você vai ter os 11 próximos encontros aqui ao vivo, e assim, é único e não vai ter mais. Então, as mulheres que estão aqui, que não são da formação, pode parcelar até em 12 vezes. Se vocês estiverem no meu grupo,
Vocês estão no meu grupo? Bom, quem tá aqui e não tá no meu grupo tem que entrar no grupo. Eu vou até mandar o link do grupo aqui agora, tá? E para você que está assistindo essa aula gravada, entra aqui no grupo, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Que se ainda dá tempo, né? Se você chegar e ainda tiver essa condição, você vai aproveitar para entrar. Ai, desculpa, mandei o link errado. Gente, não é esse link, não. Mandei o link da aula, peraí. Eita, que não tá dando para mandar. Eu vou finalizar a gravação e aí eu vou deixar aqui aberto para quem tiver dúvida, para tirar dúvida, tá? Para não ficar atrapalhando quem está assistindo a aula gravada, mas eu queria que vocês que não fossem da formação esperassem um pouquinho para eu explicar um pouquinho para vocês. Bom, para você que está assistindo essa aula gravada, espero que dê tempo de você entrar na formação ao vivo. Se não der tempo de entrar na formação ao vivo, você vai assistir gravado, o link vai ficar aqui, porque essa aula ela vai rodar. E eu acredito que essa aula vai alcançar corações de mulheres que precisam ser abençoadas. Me sinto como uma ferramenta de benção na vida de vocês, sim, porque tudo que Deus lapida em mim, transforma em mim, Ele me ensina a repassar para vocês, e eu estou nesse chamado, eu estou nessa educação, eu estou nesse propósito. Então, eu acredito que todas vocês que vão entrar para a formação, que não vão entrar para a formação, que vocês sejam abençoadas e lapidadas por conta desse encontro que a gente teve hoje. Desejo um segundo semestre incrível e declaro para a vida de vocês um segundo semestre de realização, de paz, de amor, de alegria, de presença de Deus na vida de vocês, felicidade na família, felicidade no relacionamento, felicidade e prosperidade na vida financeira, no trabalho, né? Que coisas novas possam acontecer e que vocês possam acreditar que é possível quando a gente coloca Deus sobre todas as coisas, né? Que a gente verdadeiramente decide ser dependente dele. Então, um beijo no coração de vocês e até a formação.